Custamos 132 bilhões e 800 milhões ao país. Este custo inclui o Ministério Público e inclui a Defensoria Pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, foi confrontado por uma inverdade durante seu discurso na abertura do ano judiciário na última segunda-feira 3. A fake news proferida pelo ministro envolveu a tentativa de justificar os altos gastos do judiciário, incluindo o Ministério Público e a Defensoria Pública nesses gastos astronômicos. E é com muita alegria que eu declaro aberto o ano judiciário de 2025 e nessa breve apresentação eu gostaria de apresentar brevemente o retrato do judiciário nesse início de ano. Custo do judiciário é com frequência lembrado e o judiciário de fato tem um custo relevante. Custamos 132 bilhões e 800 milhões ao país, 1,2% do PIB. Mas aqui faço algumas observações. A primeira, este custo inclui o Ministério Público e inclui a Defensoria Pública. A declaração do presidente do STF foi questionada nas notas da comunidade na rede social X, o que obrigou o ministro a se retratar, corrigindo a desinformação. No entanto, ao corrigir a informação, Barroso optou por atacar os críticos do STF e desviar o foco da informação falsa, ao invés de reconhecer o equívoco de forma direta. Além disso, ao afirmar que o STF é incompreendido, o ministro adotou uma postura controversa, inadequada para um representante da mais alta corte do país. Veja. Prezados colegas, antes de iniciar a sessão, da palavra chamar o primeiro processo, eu gostaria de fazer uma retificação e prestar alguns esclarecimentos breves. Começo pela retificação. Em relatório do Tesouro Nacional ao qual tive acesso, no cálculo do custo do Poder Judiciário estavam incluídos igualmente o Ministério Público e a Defensoria Pública. Retive essa informação. No entanto, nos dados divulgados pelo Justiça em números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, os custos dessas duas instituições não estavam computados. Portanto, foi uma informação imprecisa que venho retificar na primeira oportunidade. Presto ainda alguns esclarecimentos a propósito de editoriais, notícias e matérias que circulam nas redes sociais. Como disse no discurso de abertura do ano judiciário, nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação dos interesses contrariados. Os extremistas desgostam, os que não gostam da Constituição desgostam e aos que simplesmente discordam de algumas decisões do Supremo, há, e é uma crença profunda que tenho, uma fagulha divina, na verdade, e sempre que possível é bom restabelecê-la. É o que passo a fazer brevemente com relação à repetida e equivocada afirmação de ativismo judicial por parte do Tribunal e com relação à matéria igualmente imprecisa sobre gastos do Judiciário. Não corresponde aos fatos a afirmação reiterada de ser o Supremo um tribunal ativista. Nós interpretamos e aplicamos uma Constituição abrangente que cuida de uma grande multiplicidade de temas que desaguam no Judiciário, trazidos pelos mais diferentes atores da sociedade brasileira. Alguns exemplos. O Supremo, de fato, determinou o uso de câmaras na farda em operações policiais militares. Há quem ache que a violência policial descontrolada contra populações pobres é uma boa política de segurança pública, mas não é o que está na Constituição. O Supremo ordenou a elaboração de um plano para o sistema prisional. Há quem ache natural presos viverem sob condições indignas de violência e insalubridade, mas não é o que está na Constituição. O Tribunal estabeleceu qual a quantidade de drogas distingue porte para consumo pessoal do tráfico. Há quem ache natural
a polícia decidir que a mesma quantidade nos bairros de classe média alta é porte e na periferia tráfico, em odiosa discriminação de classe e de raça, mas não é o que está na Constituição. Por igual, é possível ser contra a demarcação de terras indígenas e a favor de invasores, grileiros, garimpeiros ilegais e dos que extraem ilicitamente madeira, mas não é o que está na Constituição. Da mesma forma, há quem fique indiferente diante do desmatamento, das queimadas e da destruição dos biomas brasileiros, mas não é o que está na Constituição. Em suma, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o Supremo Tribunal Federal, mas criticar o tribunal por aplicar a Constituição simplesmente não é justo. Quanto ao teto de gastos, esclareço. No meu discurso de abertura do ano judiciário, prestando contas da atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmei, aspas, desde 2017 o Judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação, e em 2024 com um pequeno aumento decorrente da Lei Complementar 200/2023, o arcabouço fiscal. A propósito, disse eu ainda, em 2024, devolvemos ao Tesouro 406 milhões não gastos. A afirmação é inteiramente precisa. O Judiciário Federal é composto pelos seguintes tribunais superiores: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. E também pela Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Militar Federal e pela Justiça do Distrito Federal. Cada órgão é responsável por enviar sua própria proposta orçamentária, seguindo parâmetros indicados pelo Poder Executivo, cabendo ao Conselho Nacional de Justiça elaborar relatório e submeter ao Congresso Nacional. Como eu afirmei, atuamos dentro do teto e do arcabouço. Reitero, portanto, o que disse. Com algum grau de incompreensão acerca do sistema de justiça, matéria publicada contesta esses números sem ser capaz de distinguir o Judiciário Federal do Judiciário dos Estados. Estes não estão sujeitos ao teto e ao arcabouço fiscal, que só vale no plano da União. No Brasil, estados têm autonomia. Isso significa que o Poder Judiciário dos estados tem um orçamento próprio, aprovado por suas assembleias legislativas. Além disso, os tribunais dos estados têm fundos próprios, decorrentes de arrecadação de custas e emolumentos de cartórios que não dependem do Tesouro Estadual. Mas seja como for, não estão sujeitos à jurisdição do Supremo, salvo, naturalmente, se houver algum questionamento perante o tribunal. Reitero que nada que esteja fora da legalidade tem amparo aqui no tribunal. Portanto, eu expus os números do Poder Judiciário da União, que é o Poder Judiciário que, em rigor, o Supremo integra e cujo orçamento é consolidado e enviado ao Congresso pelo Conselho Nacional de Justiça. O Supremo não tem controle sobre o orçamento dos estados e, portanto, essa é uma decisão política de governadores e assembleias legislativas. Nós convivemos com resignação e naturalidade com a obsessão negativa por parte de alguns em relação ao Supremo e ao Judiciário em geral. Como disse, faz parte da democracia, mas é sempre bom poder restabelecer a verdade dos fatos, inclusive, quando seja o caso, corrigindo a nós mesmos. É fundamental ressaltar que quando essa informação imprecisa provém de uma figura como o presidente do STF, ela ultrapassa a mera imprecisão. Torna-se, de fato, uma fake news. O fato de a falsidade ter sido denunciada por uma rede social mostra a importância das plataformas digitais na correção de informações errôneas, já que, de outra forma, a desinformação poderia ser perpetuada pela mídia tradicional e o ministro não seria compelido a se retratar.